Olá, bem-vindas todas. Vou esperar aqui o pessoal entrar, esperar a Liana chegar. Oi, Li, já entrou essa nossa live, o poder do verdadeiro selfie nas relações digitais. Vou dar um oi aqui para Liana. Oi, Cibele. A Liana. Tô te esperando. Bem-vinda, Cibele, doutora Luciana. Oi, Li. Oi, ainda não cheguei. Tô chegando. Peraí. Não, melhor? Tá aí? Chegou? Li. Fui pro 4G. Ah, Vê se fica beleza. melhor. Eu também. Eu também. Tá. Acho que sim. Olá, todo mundo que tá chegando, bem-vindas. Ai, que alegria! Você sabe que eu fiquei refletindo muito, né, sobre essa live, o verdadeiro selfie, e aí eu falei, gente, eu vou fazer essa live na cozinha. Que é assim, é um lugar que nessa pandemia eu perdi, né, com a superpopulação em casa, e eu fazia todas as minhas lives, todos os meus vídeos na cozinha, e eu perdi a cozinha com o trânsito alto aqui, intenso aqui em casa. E aí eu falei, gente, hoje eu vou falar pra galera, vocês ficam lá dentro que a cozinha é minha hoje. E aí, bem-vinda, Li. É sempre muito Obrigada. gostoso fazer live, fazer clube de livro com você. A gente já tá juntas há um bom tempo, né? Verdade. E eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Lua Lopes. O meu grande propósito é inspirar o protagonismo feminino, né? É ajudar as mulheres a se expressarem, tanto verbal quanto visualmente, através da revelação da sua marca pessoal. Eu tenho essa pegada que vocês sempre vão ver. Eu gosto muito do misticismo. Gosto muito do apoio dos oráculos, eu sou apaixonada pela literatura e pela escrita. Então, tudo isso permeia o meu trabalho, que é dar voz, né? Ajudar as mulheres a encontrarem a sua voz e a sua forma de expressão verbal e visual aqui nas redes sociais. E hoje eu tô com a Liana, ela vai se apresentar e a gente vai falar sobre o poder do verdadeiro selfie nas relações digitais, que é o que a gente tem vivido muito intensamente nesse último ano, né? Então, É, Li, bem-vinda e se apresente. obrigada. Muito obrigada. Eu vou me apresentar de uma forma simples, mas surpreendente. Eu sou psicóloga, sou mãe, sou avó, sou ex-psicoterapeuta da Lua. Exa. Ai, me deu uma coisa que eu não tinha te apresentado como ex ainda, hein? Ex, Hum, né? E sim, isso nos dá muita liberdade, Lu. Tu não faz sim, ideia como é bom, com né? certeza. Como é bom te ver assim, é, com toda essa luz, com todo esse crescimento pessoal, profissional, familiar e assim poder estar agora lado a lado contigo de uma forma colaborativa e ao mesmo tempo acolhedora. Nada muda. Mas eu acho que é importante esse passo hoje, para que tu te Sim, sintas bem
grande e forte, tá bom? É uma parceria, né? É uma parceria que a gente conquistou, né? Ao longo de 4 anos, acho que já É, são 4 anos, e que eu é, me lembro que eu cheguei, e essa live, ela é muito importante, né? Porque a gente vai falar sobre o verdadeiro selfie, e eu cheguei com o meu verdadeiro todo soterrado, né? Quando eu te encontrei, quando a gente começou essa terapia, que foi muito reveladora para mim, foi muito é, fortalecedora, né? Foi me dando, é, foi me abrindo assim a cortina, né? Até eu chegar no meu eu. E isso é muito importante, principalmente para quem está empreendendo, para quem é autônomo e para quem quer colocar a sua voz aqui nas redes sociais. E é, qual é a forma, né, que a gente encontrou nesse último ano? Muitas pessoas estão migrando, muitas pessoas que até já estavam muito solidificadas no seu negócio, no offline, precisam migrar para o online, né? Porque é aqui que as pessoas estão, é aqui que a gente tem a possibilidade de se encontrar, né? é, E aí eu acho que a gente esbarra muito no quem sou eu. Que voz que eu vou usar, que capa que eu vou pôr, que máscara que eu vou vestir aqui nessa rede social, o que, que eu vou mostrar para as pessoas. Eu vou mostrar o que eu sou e muitas vezes eu vou falar, a gente sai fazendo. A gente não se para, a gente não para se perguntar, a gente não para se visitar, né? é. Puxa, mas o que eu tô falando, o que eu tô vendo, e aí, falando em identidade visual, eu mesma busquei muita referência fora. A gente fica buscando referência fora, né? A gente fica Fica. incorporando a voz do outro. Porque a gente está com essa porta sempre aberta. A gente está com essa janelona aberta para fora, olhando para o que está acontecendo lá fora. E a gente não consegue enxergar dentro, né? A gente não consegue fazer essa parada e, puxa, deixa eu olhar o que eu tenho dentro. E aí eu já vou começar contando que em outubro do ano passado eu não sei, as pessoas que me acompanham, que estão aqui ou que vão assistir depois, podem se lembrar. Eu estava nessa de, o que vai ser minha identidade visual? Porque eu já tinha feito, né, a identidade visual de várias marcas pessoais e tal, mas a minha eu não tinha ainda. E aí eu tenho a minha pileia, né, que é uma planta que entrou na minha vida aí nos últimos tempos e eu fiquei muito apegada a ela e eu falava, puxa, a pileia tem que ser a minha forma de expressão, eu vou usar a pileia, então ela vai entrar de alguma forma na minha comunicação. Sobrecarregada com todas as informações de fora, eu falei, não, eu preciso buscar dentro. E quando eu busquei dentro, eu encontrei cores, formas, texturas, eu encontrei a lua. Eu me encontrei, né, nessa pessoa, nesse apelido, na minha infância. E tudo isso foi muito importante para mim, porque eu sinto que toda vez que eu apareço aqui, que eu dou ao vivo, ou que eu gravo um vídeo, ou que eu escrevo um texto, eu sinto que sou eu. Mais do que nunca. Então, acho que isso é... A gente fechar essa porta que dá para fora, abrir a janela para dentro é fundamental. E aí eu queria perguntar para você, começar perguntando para você, pensando num contexto atual, assim, o que mudou na vida da gente, né? A gente vivia uma vida muito conectada com as pessoas reais e hoje a gente está conectado virtualmente, né? As relações, elas são digitais. O que muda na Deixa eu nossa acender a forma de luz. ser? Assim, Deixa eu acender a luz, que a luz está apagando. beleza. Olha, essa tua pergunta, ela vem muito de acordo com o que eu... Bom, boa noite, beijo a todos que estão chegando. Eu não enxergo sem óculos, mas a Tá. Lu vai administrar aí se Vou, houver.
E Verdade. durante a nossa conversa, se alguém tiver alguma dúvida, tem um balãozinho com ponto de interrogação aqui, pode colocar a pergunta aqui. Se vocês quiserem colocar na conversa também, tudo bem. Eu tento pegar aqui e anotar a pergunta. Tá. Então, o que mudou, Lu? Você sabe que quando iniciou o processo de quarentena, que depois se tornou um isolamento social, que depois se tornou, né, uma pandemia e que foram e que nós tivemos que nos adaptar a esse momento, eu fiquei praticamente, eu acho que uns 10 dias refletindo, tentando entender o que estava acontecendo. E assim, e percebi que a partir daquele contexto, daquela proposta da pandemia, a nossa proposta maior seria ficar em casa e olhar para dentro, né? E eu digo, nossa, olha que loucura, né? Só que ficar em casa é o melhor lugar do mundo, né? Que bom que nós não tivemos que ir para os campos de guerra. Nós tivemos que ficar em casa. E isso foi muito difícil. Nós estávamos fora de casa, né? Estávamos sempre saindo para fora, né? E aí eu pensei, bom, mas olhar para dentro como? Com que olhar? Né? É um olhar novo, porque olhar para dentro em uma pandemia é um outro olhar. Então teremos que aprender muita coisa. Bom, e aí começaram as lives, os atendimentos online, coisa e tal, papapá. E de repente eu me percebi vendo meu rosto todos os dias, coisa que eu só via de manhã na hora que eu escovava os dentes, quando eu acordava, escovava o cabelo, coisa e tal, e eu não enxergava. Não é que eu não enxergava internamente, eu não enxergava meu rosto, né? E daí, de repente, eu comecei a me ver na tela, atendendo, conversando, fazendo live. Eu digo, gente, esta sou eu. E aí eu percebi que a partir deste momento, desta proposta pandêmica, os espelhos, as vitrines se quebraram. Não tinha mais vitrine. Não adiantava você inventar, criar alguma coisa, a não ser você e pronto. Olha que coisa simples e difícil. Simples e difícil. Né? Exatamente. Então eu brincava assim, quebraram-se as vitrines e nós estamos diante dos espelhos. Estamos diante de nós, né? Então, vamos já começar pela questão do verdadeiro, né? Conta a teoria do Winnicott que o bebê, o primeiro espelho do bebê é o rosto da mãe. Trazendo para agora, neste momento, o espelho que eu tenho é o outro. Eu me vejo através do outro, né? E se eu não sou verdadeira, eu não vou enxergar nada. E se o outro não se mostra verdadeiro, eu também não terei o outro para me ver, né? Então nós estamos num momento de, bom, caíram as máscaras, né? Parece até uma contradição. As máscaras caíram, mas eu só posso sair na rua com máscara. Com máscara. Mas essa máscara eu coloco. Não era aquela máscara que eu saía inventada por mim. Hoje eu sou obrigada a usar uma máscara, né? Então, esse processo de verdadeiro self, ele se inicia após o nascimento, a partir da relação com a mãe e da adaptação da mãe ao bebê, né? Então, nós estamos no momento que nós estamos no momento de existência que nós não temos outra saída a não ser de verdade. Porque se não formos de verdade, ninguém vai acreditar na gente. Sim. Não adianta. Sim.
Não E adianta. o que que vai construindo esse falso self na gente? São as nossas. Eu li alguma coisa que fala sobre a intelectualização, né? A gente vai se ampliando o nosso intelectual e isso vai se sobrepondo às nossas verdades. Você acha que tem alguma coisa nesse sentido? Não, ele, na verdade, a intelectualização, a intelectualidade, o intelectual, ele é um efeito até positivo do falso self, né? O falso self, ele não é mentiroso. Ele é falso. Ele é o meu modo de ser social. Ele é meio que protetor do verdadeiro? Ele Não, protege o verdadeiro ou não? não. Ele é ele. Ele não tem função, não há comparação de falso e verdadeiro self. Eles precisam dialogar entre eles, né? Então, o que acontece com o desenvolvimento emocional a partir do nascimento? Se a mãe não é só a mulher, a mãe é a mãe é o ambiente, é onde o bebê cresce. Fala-se mãe, mas não é mãe ambiente também, né? Ou quem cuida. Mas eu quero iniciar aí para haver um entendimento para que a gente possa trazê-lo para hoje, né? Então, o bebê nasce, só nasce. E ele precisa desencadear o processo da existência dele a partir das experiências dele, tá? Então, quanto maior a adaptação materna, mais fácil o bebê será ele. Só que isso é no início, até o terceiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, após o nascimento. Se a mãe, por alguma razão, ou algum problema ambiental, ou uma doença, ela não estiver disponível para o bebê percebe e começa a adaptar-se à mãe. E aí são os primeiros passos do falso self. Ele passa a se preocupar com a mãe antes de preocupar-se com ele. E aí é Tá? meio o que a gente faz na vida de se preocupar mais com o outro do que com a gente. Essa é É a o primeiro essa é a semente. semente do falso self, tá? Então, na vida adulta, ele se manifesta quando, na verdade, ele não chega a se manifestar, ele às vezes se disfarça de verdadeiro self, né? Mas quando chegamos a um momento, a um estado de ser que você fica insatisfeita consigo, com o outro e com a vida, é quando o verdadeiro self diz, gente, eu preciso existir de alguma forma. Eu preciso existir mesmo. E aí começa a dar aquele mal-estar. É onde também se inicia um processo um processo de estado depressivo, ou um processo de medo, ou aquele mal-estar da existência. Aquele, eu não estou satisfeita. Ganho bem, tenho meu marido, meus filhos, minha casa, minha vida, mas eu não estou feliz. Sim. Eu não estou feliz porque o verdadeiro self está lá desesperado. Lá eu A digo, eu brinco que é Juliana, aqui no peito que ele está. aqui. A Juliana falou, a gente se esconde atrás desse agradar aos outros. Eu acho que a gente busca aprovação, né? Eu vivi muitos anos isso. A É. gente busca a aprovação através do outro, né? Então a gente agrada, a gente faz tudo pelo outro sem olhar para aquilo que é genuíno na gente, né? É. Aquilo que eu realmente gostaria de fazer e estou fazendo com alegria, né? É uma coisa de recompensa mesmo, né? Eu dou e eu tenho uma recompensa que é alguém gostar de mim, alguém me achar legal, alguém me achar. E não é alguém, é o todo, é a sociedade. São os padrões que são solicitados
né? É o todo, não é só o outro. O outro é a vida, né? E eu não me ouço, eu ouço lá fora o tempo todo. Então, eu vou correspondendo às expectativas de tudo, da escola, da faculdade, depois da profissão, do marido, dos amigos, e o buraco vai crescendo dentro de mim, né? Sim. E aí, o que que acontece? Quando esse mal-estar começa a incomodar, você vai em busca daquilo que é de verdade. E agora eu vou falar uma coisa que você vai lembrar, porque nós já falamos sobre isso. O verdadeiro self, ele fica tão escondido, ele fica tão reprimido, que quando ele sai para fora, ele sai selvagem. Ele não E sabe fazer assusta. as coisas direito. E assusta. Assusta todo mundo. Assusta até a gente, meu Deus. Aí você reage mal, você não sabe, você fica inadequada. Porque ele sai, é como se fosse um filhote de tigre que de repente sai para fora. Sai da frente, eu quero isso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Começa assim, né? E aí é esse meio termo entre o falso e o verdadeiro self. E aí entra um pouco da inteligência, né? Da experiência e da vivência, para que você possa equilibrar e deixar os dois dialogarem. Mas o verdadeiro self, ele precisa existir. Ele fica muito tempo, às vezes, dependendo do processo, ele fica sem existir. Muito Ele tempo. fica escondido, observando lá dentro, né? Muito tempo. A Paty falou, buscar toda hora o reconhecimento do outro é abrir mão do nosso poder. É abrir mão da nossa Exatamente. expressão, né? A É. Dani falou, isso pode influenciar quando a mãe não tem uma gestação tranquila? Sim, sim. Quando a mãe não tem um ambiente tranquilo para exercer a maternidade. Sim. Aqui entra uma pergunta que sempre fazem assim. Pô, mas para o Winnicott tudo é a mãe? A culpa é da mãe? Como assim? E o pai? Este é o papel do pai. É criar um ambiente protetor para que esta mãe exerça a maternidade. Nossa, isso me lembra tanto esse equilíbrio de yin e yang, né? Do Sim, feminino, do masculino. Que sim. eu vejo que muitas vezes... Eu sou muito yin. Eu sou muito yin. E aí eu vejo que... Hoje mesmo, né? Eu postei aí uma carta que eu tirei no tarô e saiu o imperador, que é a ação, que é a energia masculina. E durante muito tempo eu negava essa energia em mim. Mas essa é a energia realizadora, né? Essa é a É. energia que traz a ação. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. A Paty falou, é essencial despertarmos para a nossa essência, só através do autoconhecimento. Esse é... Exatamente. Esse é o segredo da nossa história. É o autoconhecimento e a partir do autoconhecimento tu permite que o verdadeiro self se manifeste. E é Sim, outra batalha. Não é tão simples, é uma batalha. É muito difícil ser eu, né? é muito difícil. É muito difícil. É uma luta todo dia, né? É uma luta todo dia, porque é como se a gente tivesse sempre uma voz que fala: é isso? Você é isso mesmo, né? A gente tem sempre um questionamento do que a gente é, do que a gente não é. E é difícil. Você tem, ó, deixa eu ver. A Cibele falou: isso se torna tão normal que mesmo buscando o autoconhecimento, a gente se pega buscando o reconhecimento do outro. Aí é a hora É, que eu falo de fechar a porta, né? é, Então, é um processo solitário se olhar, é um processo silencioso fechar essa porta que dá para fora e abrir a janela para dentro. Não é fácil, mas é necessário, porque aí você não tem a interferência de fora. Você não tem a interferência do que os outros estão fazendo ou que os outros estão esperando que você faça ou seja.
né? E aí você consegue, por isso que eu falo muito da Sim, sim. espinho de volta para nossa. Quando eu era criança, de quando eu era adolescente, né? Então, é uma coisa que me nutre muito a aventura. Então, buscar a aventura, mas é uma coisa que eu não vivia na minha vida mais. Então, a gente é como um abrir caminho, né? É como se você fosse cortando o mato alto, né? E abrindo uma trilha, uma luz, assim, até a sua essência. A Gil falou, não tem outro caminho. É de cá para lá, de dentro para fora, é de fora para dentro e aí de dentro para fora. Gi, eu acho. Leva uma vida, a Paty falou, também acho. É a busca do equilíbrio sem fim. A Paty falou, é o ego versus a selfie toda hora. Mas não é. É e não é, porque o ego é um outro Li, conceito. Li, só uma coisinha. O pessoal tá falando que tá sem som. Tá cortando o som. Tá normal, gente? Já? Já voltou ao normal ou tá cortando? A gente tá no 4G aqui, não era para cortar. Quem puder escrever pra gente aqui embaixo se já tá ok. Pati, Dani. A Angélica falou que tava sem som. Voltou, Angel? Agora tá. Voltou. Agora tá. A Lana também falou. Normal. Tá. Vai lá, Ali. Somente o meu? O meu que tá cortando? Vamos ver se agora tá normal. Bora, Ali. Tá. Qual era a pergunta mesmo? Ai, Bom, fugiu o aqui. ego. O ego. Não, eu digo o ego é outra coisa, né? Nós estamos falando de algo mais sutil. O ego é muito aparente, né? É aquilo que tá que é o que se Tá mais na apresenta ao superfície. mundo. Tá bem na É o que se superfície. apresenta ao mundo. O falso e verdadeiro self tem a ver com a existência, com o meu modo de existir. E não com o meu modo de ser, que é um pouquinho diferente, né? Eu ser e eu existir, né? Então, esta adequação, esta adaptação ao mundo externo e este movimento entre o dentro e o fora é também um conceito muito importante do Winnicott, que ele fala da transicionalidade, que é a minha capacidade de transitar entre o dentro e o fora. Ele diz que nós temos um espaço que ele chama de espaço intermediário, que é o espaço transicional, que é o espaço do brincar, o espaço da cultura, da arte, da E isso é muito live. Isso aqui é o desenvolvido na espaço infância. Isso é muito desenvolvido na muito. infância, né? Na primeira infância. É, é. E que é o que nos traz para uma vida madura e adulta criativa. Sim. Então, o que nos permite reconhecer ou permitir a existência do ser verdadeiro? Nos permite, além de ser de verdade, trabalhar de verdade, agir de verdade, relacionar-se de verdade. Então, é uma vida criativa, a partir de um estado de ser satisfatório. Não precisa ser algo maníaco, não, estou feliz. Não sei, é algo mais satisfatório do que extremista. A Gi falou aqui,
Quando a gente sustenta a nossa essência ao viver a nossa verdade, nos sentimos com mais coragem de enfrentar o que for e colocar limites. É uma força que vem dessa essência. Sim, eu acho que quando a gente tem... Eu acho que a consciência é uma luz. Eu tenho, assim, a clareza de que é como se a gente acendesse uma luz num lugar escuro dentro da gente. E quando a gente enxerga coisas, a gente não consegue mais fingir que não viu, né? A gente vê. E aí a gente toma consciência da nossa essência, a gente toma consciência de quem a gente é, a gente se reconecta com aquela coisa genuína nossa. E aí não dá mais para fingir nada, né? Não dá mais para você se apresentar ao outro sem ser você mesma. Eu acho que isso é... Eu penso muito que um caminho para a gente encontrar distinção, né, entre o falso e o verdadeiro self. Não é que o falso ele é ruim, ele existe na vida da gente, mas é uma questão de equilíbrio. Mas como que a gente consegue enxergar e viver o nosso verdadeiro self, né? Eu acho que enxergar É isso aí. é uma coisa de visitar a nossa criança, né? Visitar quem fomos, quem somos, né? É. Na verdade, estas camadas, elas são protetoras, né? Elas não... Hã? Sim, Fala. tá tudo bem. Eu tô sem som, gente. Essas... Eu tô sem som. Cortou o som. É, E agora? Como que tá? Voltou? Ai, que pena que tá cortando. Eu tô no 4. quer... Voltou, voltou. Voltou, Tá, voltou. tá. Deu até calor aqui. Olha, Tá muito não! quente. E tá dando trabalho, né? Pensar e olhar para fora e olhar para dentro, viu? Me dá um Nós estamos... calor. Olha o que nós Ó, estamos vivendo. A gente tem que voltar, olhar para fora como resolve e voltar é para isso, dentro. gente. A parte que cortou, eu tava falando sobre esse exercício, né? Peraí. Vamos ver. Aqui melhora? Eu acho Tá que melhor? melhora. Tá melhor o som? Vou pôr um pouco mais perto. Tá. Vai balançar um pouquinho, mas tudo bem. Tirei do negocinho fixo. Então, eu tava falando, gente, na hora que cortou o som, tava falando disso, da gente buscar dentro, né? Fazer essa reconexão com a nossa essência, que eu acho que essa é a busca, é onde a gente busca o verdadeiro self. E depois que a gente encontra ele, como que a gente vive ele? Como que a Fala gente vive o quê? o verdadeiro self. A gente tem, eu acho que o A gente não, não ele... vive. O que nós precisamos, vocês estão ouvindo? O que nós precisamos... Aí entra... Tá me ouvindo, Lu? Eu tô. Tá, é que tu meio que some e desaparece. Na verdade, agora nós chegamos numa área que é a humanidade. Não tem escolha. Eu não posso estar escolhendo, agora eu sou verdadeira, agora eu sou falsa, agora eu sou verdadeira, agora eu sou falsa. Eu sou espontânea, Sim. eu sou eu. Então, quando a gente conquista
o verdadeiro self como um aliado, você conquista a espontaneidade e, consequentemente, você conquista a criatividade. Sim. Isso Né? te abre para a criatividade. Exatamente. Eu tenho aqui, ó, na caixinha de perguntas, deixa eu ver. Lu, o teu som tá muito, muito, muito ruim. Não sei se o meu tá também. Sério? O seu tá bom para mim. Para mim tá tudo bem. E Eu acho que a minha tá internet todo mundo tá ouvindo a Lu? oscilando muito. Liana tá ótima. E o meu áudio, como que tá, gente, agora? A minha internet tá meio baixa aqui. Deixa eu mudar de lugar, peraí. Vou ver se eu Tá. consigo um lugar mais... Tá bom aqui? Será? Melhorou, gente? A Alana falou que tá normal agora. O que vocês acham? Agora tá bom. Melhorou. Beleza. Você tá me ouvindo, Li? Tô, mas ele meio que quebra assim de vez em quando. A minha internet ela tá meio baixa mesmo, sabia? Eu tô no 4G, mas mesmo assim tá meio baixo. Mas o pessoal tá falando que tá bom. Vamos seguir. Li, tem Tá. algumas. Nossa, tem várias perguntas aqui. Sim. Isso influencia na criança? E quando a mãe tem uma gestação nada boa, eu acho que você respondeu, né? E tem uma pergunta: Sim. isso influencia na criança? Tem, total, total. É uma criança, assim, eu vou dar um exemplo muito exagerado, mas clássico para que possamos entender, mas é exagerado e clássico. Sabe aquela criança boazinha em sala de aula, super comportada? Aquele é o falso self. Sério? E Eu fui tão aquele é o mais boazinha, aceito. minha mãe tá É o aqui, ó, mais minha mãe tá aceito. ouvindo. Mãe, Hã? eu fui tão boazinha e comportada durante um tempo. Depois eu me rebelei. E aí eu fui muito terrível durante muito tempo. Que curioso isso. É. Que fala E, e mais, é, fala mais. E é uma coisa tão interessante porque na escola, quais são as crianças mais assim queridas até pelas professoras? São As as terríveis, boazinhas, adequadas e coisa e tal, mas às vezes elas são muito infelizes, são é porque elas têm solitárias, que são sozinhas. e tem que manter um negócio, né? Tem que manter uma. É como se elas tivessem que ser boas por todo mundo, né? É. Só que tem um detalhe. Eu estou usando assim, aquela criança muito boazinha e aquela criança muito terrível. É o falso self. Né? O verdadeiro self, ele é equilibrado, ele é adequado. Ele brinca, ele tira nota mais ou menos, ele tira de, sei lá, de 7 a 10 ou de 5 a 9 e tá tudo bem, eu recupero. É aquele batalhador, é aquela criança espontânea que gosta de brincar, que gosta de correr, mas não precisa ser uma criança tão desafiadora, nem tão boazinha. Meio Como termo. meio termo. Podemos trazer para a vida adulta, é a mesma coisa. Né? Então, o que eu estou falando contigo e estou pensando? Na verdade, o que mudou com a tela?
hoje. Isso que eu ia te perguntar. O que muda hoje? Não adianta eu ser de mentira aqui na tela. Peraí, Ninguém vamos vai fazer uma... acreditar em mim. Deixa eu só fazer uma pausa. A Alana perguntou, e como a gente identifica se é falso ou não? E ela continuou aqui. E o que uma mãe pode fazer com esse falso selfie para colocar o verdadeiro para fora? Então, é identificar e o que eu posso fazer para pôr para fora. São perguntas difíceis, viu? Não é tão simples assim, né? Mas eu vou dar um exemplo clássico também para vocês. Como que eu sei que eu estou vivendo a partir do meu verdadeiro self? Quando eu estou calma, feliz, contente, satisfeita. Ali sou eu de verdade. Quando eu estou angustiada, ansiosa, brava, aquilo ali já não sou eu. Não é o verdadeiro self. Aí eu lembro muito eu penso muito no negócio das relações digitais e como que a gente se apresenta aqui, que Isso. como é que eu saio daqui dessa live, né? Eu saio dessa live e para mim é um ufa, nossa, acabou, que parto, que graças a Deus que acabou, ou eu saio realizada, eu saio feliz, eu saio contente de ter passado pessoas aqui, da gente ter feito essa troca. E eu acho que essa leveza, eu acho que a leveza pós situações de exposição, elas falam muito, né, sobre se a gente está vivendo a nossa verdade ou não. É uma coisa que antigamente eu sentia um alívio muito maior quando acabava. E hoje eu curto a jornada. Hoje eu curto estar aqui, eu curto os erros, eu curto os acertos, eu curto quando corto o som. E para mim nada é pesado, entende? Eu acho que isso diz muito. Como que a gente consegue estimular as crianças, né? Ou nós mesmas, né? A viver o verdadeiro. As crianças através do brincar, o brincar livre. Brincar livre. Deixem as crianças brincarem. As crianças precisam, sim, de rotina para dormir, comer, higiene, estudar. Mas eles precisam de um tempo livre para organizar a existência. Lu, você vai entender o que eu vou falar. O quanto é importante aquele tempo livre para organizar o que está dentro, para que eu possa entregar ao mundo. Sim. Então, aquela criança que tem uma rotina assim totalmente não tem tempo para nada, ela tá com todo o tempo organizado, até o tempo para brincar. Agora vai brincar de Lego, agora vai brincar não sei o quê, agora vai no computador. Isso não é brincar. Isso é outra coisa. Sim. E eu acho que hoje a gente tem um desafio do adolescente, né? Vou puxar um pouco sardinha para o meu lado e da Alana aqui, que nós temos adolescentes e a gente vive essa influência muito grande do exterior. Então, o mundo digital, ele entrou completamente dentro da nossa casa e isso impacta os nossos filhos, impacta a gente, né? Impacta o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver e impacta muito fortemente os adolescentes, né? Então, acho que a gente faz esse desvio aí porque eu acho que é importante a gente falar, porque os nossos adolescentes estão crescendo e eles vão virar adultos. E eles vão carregar sementes de falso self, né? Que podem desabrochar mais do que as sementes do verdadeiro self. Então, acho que é importante a gente saber um pouco disso. Bom, aí eu já falava isso antes da pandemia, orientava os pais em relação a isso. Abram espaço para bater papo, para conversar. Livre! Não é aquele bater-papo que eles me dizem, eu não aguento. Eu não aguento, eles estão sempre me dando lição de moral. Pai e mãe.
Né? Vamos sentar para conversar. Meu filho, como você está então? Papa. Eles dizem, gente, como assim? Então, sentar e conversar, ou andar, ou caminhar, ou correr, não importa o movimento, né? Eu digo sentar e conversar pela ideia do parar um pouquinho. Mas assim, conversar às vezes é ficar calado, um ao lado do outro. Ouvi! E ontem aconteceu isso, foi tão engraçado de quando a gente tira essa cortina, né, do ai, tem que falar direito, tem que agir direito e deixar eles serem o que eles são, né? E às vezes Não é vem um deixar. palavrão e às vezes vem um negócio que eu falo, que é isso? Como vocês estão falando isso? Sabe? É tipo rir junto às vezes e falar, olha, saber que eles estão em construção. Eles estão em Vai construção. passar. Aquilo não será eterno. É um momento. Então, às vezes, eles falam para mim, eu não aguento, gente. Eu digo, mas vocês têm que sentar, dialogar com os pais. A gente só ganha lição de moral. E cobrança. Então, eles nem ouvem os pais. Eles ouvem um né? Então, o conversar, eu queria deixar assim muito claro que às vezes o conversar é ficar um ao lado do outro. Né? Vai fazer 2 semanas atrás, eu tive uma experiência com o meu neto, que está com 15 anos, e jogando desesperadamente, eu fazendo as minhas coisas, lendo, escrevendo, tomando sol, sei lá. E eu digo, eu preciso de um momento com ele. Aí eu cheguei, eu sempre fiz isso desde que ele era bebezinho, eu disse para ele, vamos assistir o pôr do sol? Ele disse, vamos. Aí nós pegamos o caminho, fomos até a pedra, que tem aqui, onde eu moro, tem uma pedra enorme. Sentamos os dois lá em cima e assistimos o pôr do sol. E foi maravilhoso. Quietos. Isso cria uma conexão, né? Aquilo foi o maior diálogo que nós tivemos no final de semana. Um diálogo de almas. Nós estávamos olhando para o mesmo lugar, contemplando a mesma paisagem. E não porque eu forcei ele a olhar para aquele lado, e nem ele me forçou. Nós estávamos ali porque era bonito. Então, o sentar e conversar na adolescência, às vezes eu brinco, não é propaganda, mas é assim, vai no Mac, come o Mac com eles adoram. Como batata frita com ele. Isso é a aproximação, é entrar um pouquinho no mundo deles e não só trazê-los para fora, entendeu? Sim. E agora eu queria te perguntar uma coisa, assim, depois desse 1 ano de pandemia, você acha que as pessoas estão conseguindo romper essa barreira do falso selfie e colocando... Você acha que essa situação que a gente está vivendo está proporcionando espaço para que a gente expresse o nosso verdadeiro selfie? Mais do que antigamente? Eu não sei, é uma pergunta bem complexa, é difícil de responder. Mas o que eu percebo é o seguinte, essa situação pandêmica está nos empurrando para dentro de casa, para dentro da gente, para dentro dos problemas, para dentro das satisfações também. E é uma grande chance de podermos existir de verdade. Mas o medo não está deixando isso acontecer. Né? Então, claro que sairemos para fora depois um pouco mais conscientes de quem somos. Não tem como. Não tem. É obrigatório. É obrigatório. Mas o medo está impedindo da gente curtir esta internação, que não é internação na palavra no sentido pejorativo, internação de ação para dentro, né? O medo nos impede de vivermos um pouco melhor
esse mundo que nós criamos para nós. A nossa casa fomos nós que criamos para nós. Nós criamos os nossos ambientes, os nossos amigos nós conquistamos. Tudo foi conquistado por nós. E agora a gente não quer ficar com aquilo que nós conquistamos. Eu quero ir para fora, eu quero viajar, eu quero isso. Eu também quero viajar. Mas a gente quer ir para fora. Pô, curte, né? Então, mas como é um momento grave, perigoso, o ser humano está vivendo é como se nós estivéssemos numa luta constante pela preservação da espécie. Então, não é tão gostoso quanto poderia ser, né? Não é gostoso, mas os frutos são importantes, né? Eu Ah, acho que sim. a gente nunca teve essa oportunidade, né? De olhar dentro e de viver dentro da nossa casa, de sentir a energia da nossa casa, de cuidar dela, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, fundamental. E eu queria agora puxar a nossa conversa um pouco para o dia de hoje, porque tem duas coisas. Eu não sei como que vocês estão, mas hoje é lua cheia. Hoje é lua cheia, chegada da lua cheia, ela entrou. E aí, enfim, várias sensações, né? A lua cheia convida a gente para ir para fora, né? Para ação, para viver tudo aquilo que a gente passa, a gente falando um pouco sobre os arquétipos, né, dentro do nosso ciclo menstrual e a nossa conexão com a lua. A gente tem ali na lua nova um convite para entrar para dentro, né? Então a gente, depois na lua minguante, a gente vai minguando, a gente vai entrando ali na estação que se conecta com o outono, a gente vai fazendo aquela introspecção e a gente entra na lua nova, a gente entra no nosso inverno, que é essa fase mais interiorizada, onde a gente começa a plantar as nossas sementes, né? E aí a gente chega na lua cheia, que é hoje, com força para colocar prática as nossas ações, né? Então eu acho muito legal a gente ter a oportunidade. Gente, o nosso ciclo, ele traz essa oportunidade do morrer e viver todos os meses, né? Então a gente está agora, a gente coloca todas as nossas ideias em prática na lua cheia e depois a gente vai peneirando o que deu certo, o que não deu, o que continua, o que não continua, o que é semente que eu posso plantar de novo. E esse ciclo é muito bonito. E eu tô sentindo muito essa semana, essa entrada da lua cheia. Além disso, hoje é um dia que faz 80 ou 81, porque eu ainda não entendi, acho que 80 anos da morte de Virginia Woolf, que foi uma super amiga de Winnicott, né? A gente falando de Winnicott, no dia que a Virginia Woolf encheu os bolsos de pedra e entrou no lago e morreu. E a vida dela, né? Ela que foi uma mulher que teve um questionamento sobre o si mesmo muito grande. E com quem o Winnicott aprendeu muito. O Winnicott, ele era um seguidor de Freud, né? De Klein, é isso? O Winnicott era um pediatra, né? Quer dizer, e ele fez formação em psicanálise, mas ele sempre foi um psicanalista rebelde, né? Então, gente, não porque ele não queria ter uma escola winnicottiana. Ele nunca quis. Não. Ele queria que as pessoas fossem livres. Isso é o máximo. É o máximo. Tanto é que ele diz, não existe assim psicólogo winnicottiana. O pessoal usa, mas por ele não. Ele diz o seguinte: sejam quem vocês puderem ser como analistas, né? E então, como ele era um pensador, né? Ele era um investigador da existência humana.
Ele falava muito da natureza humana. Ele tinha um grupo, que ele chamava o grupo do meio, onde ela frequentava. Onde eles sentavam para conversar. Todos. Era Era um grupo... uma- chamava Bloomsbury, acho que é Bloomsbury. Era um grupo de jovens que tinha ali os psicanalistas, tinha os os artistas, escritores. os escritores. E era um grupo fechadinho, né? Onde eles... E ele adorava a Virginia Woolf, que ela impactou muito, né? Essa observação dele do si mesmo, né? E ela, nas histórias dela, então eu queria, a gente já está chegando, partindo aqui para o final da nossa live, e nesse dia dela, eu que sou apaixonada por Virginia Woolf, não posso deixar de... Não dá para deixar passar em branco por várias razões. Uma, que quando tu me falaste, eu te mandei o texto do Davi. Você me né, mandou que ele escreveu. o seu marido, que é tradutor do Winnicott. E que adorava tanto o Winnicott como Virginia Woolf, né? E eu. Sim. E ela, eu queria deixar aqui alguns livros. Bom, esse daqui é um teto todo seu, que é uma... Quando pediram para ela fazer uma palestra, né? Ela ficou... O tempo que ela ficou elaborando essa palestra e vivendo o dia a dia dela, ela acabou escrevendo um livro falando sobre a importância da mulher ter um teto todo seu, né? A importância da liberdade da mulher, da liberdade financeira, da liberdade emocional da mulher. Esse livro é muito bacana, muito importante, e ele traz a voz da Virginia, né? Essa voz reflexiva que buscava lá no fundo quem era ela, né? Quem era ela e que, enfim, ela estava o tempo inteiro refletindo sobre a sua vida, sobre as suas relações, sobre o impacto da sociedade, sobre o impacto da mulher na sociedade, sobre o impacto do masculino na vida da mulher. Então, é muito interessante. Esse outro livro, que chama Um Esboço do Passado, é um livro que ela escreveu, acho que foi uma das últimas obras dela. Ela escreveu esse livro 4 meses antes de se suicidar. E ela escreveu esse livro num intervalo de tempo em que ela estava fazendo a biografia do Roger Fry, que era um amigo dela, um artista, e ela estava escrevendo essa biografia. E a irmã dela, a Vanessa, um dia chegou para ela e falou: quando que você vai decidir escrever a sua história? Você vai esperar ficar velha? Não vai escrever? Então ela começou a fazer um diário, né? Ela começou a preparar esse diário. Eu tenho esse livro que me falaram hoje que é super difícil de encontrar, os diários de Virginia Woolf. Mas eu estava falando com a editora Nós, que está lançando, já está na pré-venda no site da editora Nós. Eles estão reeditando os diários da Virginia Woolf. Nossa. Esse daqui é compilado, esse daqui não é completo. Embora seja uma raridade, ele não é completo. E os da editora Nós, eles vão ser completos. Eu já garanti o meu, porque eu quero muito ler na íntegra. E, por último, eu tô meio apaixonada. Eu amo oráculos, né? Quem me conhece sabe quem me acompanha. Esse daqui é um oráculo das bruxas literárias, né? Ele traz... É um livro, a partir desse livro foi produzido o oráculo, né? Das bruxas literárias. E, gente, a capa do livro quem é? Virginia Woolf, né? Olha lá. E essa é a carta dela. E aí eu queria ler, eu vou ali na cozinha para eu pegar o que diz essa carta, qual que é a mensagem, né? Então, sei lá, você está tirando um oráculo, o oráculo ele traz pra gente conselho, né? Ele traz um conselho diário ali quando você tira. E aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui agora, gente. Peraí.
Vocês vão me falando se o som ainda tá bom aqui, tá? A página que traz a Virgínia tem um texto que eu quero ler para vocês. O texto dela é o seguinte, ela é chamada de guardiã das águas, da porcelana e do léxico. Então o texto diz assim: cruzando a rua em um dia chuvoso, Virgínia salta facilmente de uma piscina de consciência para outra. Ela adora essas poças, as criaturas envolvendo seus tornozelos. Mas antes que ela possa chegar à próxima rua, Virgínia vê a sua própria piscina. Ela inunda com a chuva, sobe mais alto, torna-se um rio profundo e turbulento. Ela não vai sobreviver a este. Carregada ao longo de seu rio, o corpo de Virgínia torna-se um farol, uma torre de percepção com um olho grande, iluminando tudo o que ela vê, com a visão rica e aveludada, transformando peixes e destroços que se alimentam do fundo em objetos de beleza e significado. Antes de Virgínia ser puxada para baixo para sempre, um filhote de lobo salta. Até perdi. Um filhote de lobo salta do olho do farol, como Atena saltou da testa de Zeus. Esta é a filha única de Virgínia. A filha loba luta para chegar à margem do rio. Ela sobreviveu. Virginia Woolf ajudou a inaugurar um novo movimento literário importante com sua ficção de fluxo de consciência, que se concentra intensamente na experiência de consciência e se move com fluidez entre a vida interior de seus personagens. Sua vida pessoal, sem filhos, sexualmente liberada e ensaios feministas incisivos não eram menos radicais. Depois de uma longa luta contra a doença mental, Woolf colocou pedras nos seus bolsos e entrou no rio perto de sua casa em Sussex. Essa mulher, ela fez esse caminho de visita interna muito profundamente, não só através dos diários dela, como dos personagens que ela criava, né? Era sempre uma busca interna. E isso é maravilhoso, porque tem uma conexão muito grande com o Winnicott, né? Eu estou aqui pensando e queria te dizer o seguinte, eu acho que nós estamos, neste momento, se a pergunta é o que é o falso e o que é o verdadeiro self, é isso, é o que nós estamos fazendo agora. É esse diálogo através da arte, através da psicanálise, através da disponibilidade de estar aqui, domingo, feliz, porque é isso que a gente gosta, né? As pessoas estarem assistindo. Isso é poder viver uma existência verdadeira. Né? Então, a busca da essência verdadeira, o encontro, ele não é um encontro acabado. Ele é uma busca. E às vezes são nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, né? Nos olhares. Então, o que é importante para identificar o falso e o verdadeiro self? A espontaneidade, a criatividade e a valorização da existência. Simples, bem facilzinho. Ó, você sabe que Virgínia, nesse livro, Um Esboço do Passado, ela fala muito sobre os momentos de ser. E aí ela fala que às vezes ela passava um tempão em Londres vivendo momentos de não ser, né? Que é o quê? Como que a gente percebe esse momento de não ser? É essa vida que acontece no automático. Esses são os nossos momentos de não ser. E os nossos momentos de ser, às vezes, eles chegam numa caminhada, num sentir o raio do sol batendo na nossa pele, num sorriso de criança, numa coisa muito simples, né? Então, eu acho que buscar o nosso verdadeiro self está muito relacionado, a gente está conectado com aquilo que bate fundo na gente, né? Que faz com que a gente entenda que a gente está vivendo esse momento de ser.
O não ser é o falso self e o ser é o verdadeiro self. Pronto, Os gente. Leiam. Leiam Virginia. Tá, mas deixa eu só falar algo que é muito importante. Cheguei a perder a voz. A saúde emocional, a saúde mental, depende muito da capacidade de transitar entre a subjetividade e a objetividade. E a Virginia Woolf se perdeu. Se perdeu. Entendeu? Ela não conseguiu. Ela se perdeu por excesso de subjetividade, por excesso de sensações, sentimentos. Sim, eu lembrei disso quando você falou desse negócio do equilíbrio do dentro e fora. A gente não pode ficar muito dentro. E nem muito fora. E nem muito fora. E Então, assim, uma tendência. Eu, por exemplo, tenho a tendência de ficar muito dentro. Então, hoje, eu já sei que eu tenho essa tendência de ficar muito dentro e eu me chamo. Eu me desafio aí para fora, né? E isso é importante. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, porque ela é maravilhosa, mas ela se perdeu nisso, né? Ela se perdeu porque ela tinha uma patologia, uma psicopatologia, né? E aí pode ser uma próxima live sobre as depressões maternas, o estrago que faz, tá? Então, ela teve muito forte, né, com a perda da mãe dela, né? Exatamente. O luto. Então, eu acho que o que fica de mais importante hoje é que talvez a transicionalidade que tanto o Winnicott falou, enfim, chegou a partir da virtualidade, entendeu? É o que eu tenho pensado muito sobre isso. Que a partir da virtualidade nós podemos existir nesta transicionalidade, né? Entre o dentro e o fora, que é um estado intermediário entre o dentro e o fora. Né? Que é esse estado da leitura, esse estado da live, como a gente está aqui. Eu me arrepiei já várias vezes, dei risada, fiquei triste, fiquei pensando, né? Mas é isso é viver nessa saúde do ser, né? Sim. Agora, então, esse dentro e fora, a subjetividade, a objetividade, o falso e verdadeiro self, é como se fosse um bailado, né? Onde você vai para dentro. É uma dança. Uma dança. Ó, a Cibele falou que a Virgínia adentrou em si e não conseguiu encontrar o caminho de saída. Sim. Deixa eu ver. Enfim, vários elogios. Liana, mestra querida, terapeuta que eu amei. Já que essa live vai ficar gravada. Perfeita, parabéns. Eu só posso dizer que eu tenho muita sorte de ter você na minha vida. Me acompanha agora como minha ex-terapeuta. Essa tu não esperava, né? Não, eu recebi alta hoje, é isso? Recebi alta hoje, tô de alta. Me senti paciente indo embora para casa. Porque agora nós temos um novo caminho, né? Você virar para o Café Winnicott, né? Gente, eu fui convidada para o Café Winnicott. Você sabe que o próximo passo eu já vou deixar registrado aqui. Eu tô numa pós de escrita literária, mas quando eu acabar a pós de escrita literária, eu vou entrar numa pós de psicanálise, certamente. É muito bom aprender com você, é muito bom ter o seu olhar. Minha mãe tá aqui falando que tá aprendendo muito, gente. Que bonitinho. Eu choro todo dia de saber da minha mãe, eu já não tô mais aguentando. A Cibele falou, parabéns, depois dessa live não vou esquecer o caminho para sair. É isso, gente, não vamos esquecer o caminho para sair. E a gente precisa, eu acho que o mundo precisa do coletivo. O mundo precisa que a gente olhe para o coletivo, né? Que a gente encontre sim a nossa essência, que a gente pegue essa semente que existe lá dentro da gente
que a gente reconheça o nosso brilho, né? O que pode, que brilho é esse que pode iluminar a vida do outro, da outra pessoa que está na minha frente, que está próxima de mim, e hoje que ela está do outro lado do mundo, porque o digital abriu porta para gente para isso, né? Da gente conseguir chegar às pessoas muito, muito, muito distantes da gente. Né? Ó, que mais? A casinha de um cômodo, que nome fofo. Falou que te ama. Gente, eu só posso agradecer. Agradecer Eliana por ter vindo aqui, por ser a minha parceira aí nessa jornada para dentro e para fora. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que passou por aqui nesse domingo de lua cheia, de data de morte de Virginia Woolf. Foi muito especial. Quer deixar algum recado final, Li? Eu quero deixar um beijo para todo mundo e quer dizer que eu queria mais. Eu também. Podia ficar aqui mais uma hora. Ó, a gente já passou de uma hora mais. Não dá pra desver. Gente é para brilhar. Gente é para brilhar é uma música do Caetano, não é? Ouvi hoje. Gente é para brilhar. E aí eu ouvi e eu anotei essa frase na minha cabeça. Eu falei, gente, é para brilhar. Que lindo isso. É isso mesmo, Cecília. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Li, obrigada, amor. Mãe, obrigada por estar aqui. Todo mundo. Muito obrigada. Bom restinho de domingo para todas. Beijos. Feliz luas. Beijos. Feliz luas. Beijos.